Então, pessoal, render finalizado e nessa aula daqui agora a gente vai lidar com a pós-produção dessa cena aqui, tá bom? Tem alguns detalhezinhos que eu gostaria de mexer se eu tivesse a oportunidade e o tempo de fazer, por exemplo, dar uma reduzida no tamanho desse objetozinho aqui na quina. Eu achei que ele ficou grande demais no final das contas, mas tudo isso acabei não vendo antes, né? A gente acaba sempre vendo um monte de coisa no render final. Fazer um pouquinho de recuo para não deixar essa plaquinha saindo gerando sombra, várias coisinhas como essa para deixar mais parecido com nossa referência, tá vendo? Apesar de ter aqui um pouquinho, ficou, sei lá, eu não gostei tanto assim do resultado da direção da sombra nesses cantinhos aqui, reduzir um pouquinho a modelagem resolveria, mas com o render resolvido e com tudo que eu falei na aula passada acompanhado, vindo aqui no Compositing, a gente já consegue ver as informações que nós temos, tá? Bom, o que vai ser crucial aqui pra gente? A gente vai poder... A primeira coisa mais crucial de todas é a gente ligar o Cryptomate. Então vou dar um Shift A, Mate, né? Esse mate aqui, Cryptomate, top. E aí, assim, essa é uma coisa que eu discordo bastante desse Cryptomate. Eu não vejo razão para ele ter, sabe, todas essas entradas aqui. Sendo que, tipo, não existe nenhuma razão no mundo para você não utilizar alguma delas. Tipo, todas elas são extremamente necessárias. Então, assim, o Blender ele vem com essas esses três Cryptomate passes aqui. Eu acho que deveria ser só um. Perdão. Então o que a gente vai fazer? Esse Cryptomate ele vai servir para a gente selecionar partes, né, materiais específicos quando a gente clica. Foi para isso que eu criei o Cryptomate aqui, tá bom? Não que eu tenha criado a feature em si, mas por isso que eu criei o node dele aqui, tá? E com isso a gente vai utilizar para poder renderizar, não renderizar, mas poder selecionar partes específicas da nossa cena. No caso aqui, eu não vou querer fazer a pós-produção aqui dentro do Blender direto. Óbvio que a gente pode, né? A gente pode começar a colocar um monte de coisa aqui, por exemplo, Hue Saturation Value, aumentar a saturação da cena, diminuir a saturação da cena, aumentar Value, diminuir Value, mudar Hue. A gente pode fazer o que a gente quiser dentro do próprio Blender, nessa parte de pós-produção, mas eu não estou realmente afim de fazer aqui, então vou fazer no Photoshop mesmo. Esse workflow que eu vou mostrar para você funciona também em softwares como GIMP, como Krita, Affinity Photo, etc, etc, etc. Você pode utilizar os mesmos macetes, tá? Tipo, a direção é a mesma. Então vou abrir aqui o Photoshop, né? Tá abrindo aqui rapidinho. E vou começar a salvar isso daqui. Então vou vir aqui na própria aba de Compositing, eu vou dividir a minha tela. Vou aqui e colocar o V-Editor. Qualquer coisa que tenha imagem, eu vou colocar aqui em Viewer Node. Eu prefiro colocar em Viewer, tá? Do que colocar em Compositing, porque o Viewer eu consigo acessar, pum, com um clique, tá vendo? Então Ctrl Shift clique e eu tenho o meu Viewer dessa maneira aqui, tá? Então Ctrl Shift clique já resolve minha vida e eu tenho meu Viewer Node. Photoshop aberto, tá aqui. Vamos criar aqui um novo projeto. Então eu tenho aqui o meu render, eu vou querer salvar o meu render com denoiser. Então pega aqui a minha versão com denoiser. Ele demora um pouco para fazer o denoiser, né? Então porque o denoiser ele é bem pesadinho, é um dos nodes mais pesados do Blender, mas você consegue ver aqui, ó, limpa que é uma maravilha e preserva muito dos detalhes, tá? Então, denoiser. Aí eu vou vir aqui em Image, Save As. Eu vou vir aqui na minha própria pasta, numa pasta aqui dentro do meu Villa Savoy, vou criar aqui uma pasta de renders, vou chamar aqui de renders e vou colocar a data de gravação desse vídeo, 19/2. Vamos entrar aqui, vamos salvar esse aqui como Villa Savoy. Então isso aqui, Image, pra gente saber quem é aqui. Então essa aqui é a imagem padrão, né? Vamos salvar ela daqui agora e começar a trabalhar na pós. Beleza. Com essa imagem padrão aqui, a gente já pode encontrar a pasta onde eu salvei ela. O atalho para você salvar no Blender, a imagem em si não é Ctrl S. Que Ctrl S salva o arquivo Blend. Para salvar a imagem, você põe o mouse em cima da imagem e dá Alt S, que você acha ela aqui. Mas no caso eu só queria dar Ctrl C para copiar o endereço onde eu salvei ela. Para eu vir aqui em uma pasta qualquer e só dar Ctrl V e beleza. Que aí eu clica, segura e arrasta isso aqui, jogar no Photoshop. Aí eu vou abrir o Color Profile do Blender, é esse aqui, ó, sRGB. Mas Augusto, onde é que você achou essa informação doida? Cara, vamos aqui no Blender rapidão. Bem aqui em Output. Deixa eu ver se eu encontro aqui para te mostrar. Ah não, aqui na Render mesmo. Você vai ver bem aqui, Color Management, Display Device, sRGB, tá vendo? Então é esse aqui que a gente vai estar utilizando. Vamos dar OK. Vai abrir a nossa imagem. Eu salvei ela em 4K, então ela tem bastante resolução. Você vê que a gente consegue dar bastante zoom nela antes de ficar pixelada, né?
Dá um Ctrl 0 aqui para desaproximar. Tem alguns buraquinhos na grama, o que não tem problema, porque a gente vê que tem terreno debaixo dos buraquinhos. Isso até dá um toque um pouco mais legal. Poderíamos acrescentar um pouco mais de grama aqui nessas regiões? Poderíamos. A gente pode consertar isso com o Photoshop também? Pode. Eu vou querer? Depende, né? Às vezes a gente não quer esse buraco aqui, a gente pode usar uma ferramenta de clonagem aqui do Photoshop e resolver isso daqui rapidão. Mas, bom, primeiro passo é... Para fazer a pós-produção disso aqui, a primeira coisa que eu vou querer é colocar a atmosfera, né? Colocar a sensação de que existe ar ao redor dessa cena. Para isso é que eu vou utilizar o Mist Pass, esse pass aqui. Do jeito que ele está aqui, eu não sei, mas eu acho que é legal a gente dar um denoiser nele. Deixa ele processar aqui embaixo. Então eu só conecto ele no Image. Isso. Uma coisa que eu achei paia nele é só essa questão que ele deu um pouquinho de vazão aqui nessas quinas, mas não tem problema não, tá? Então vou dar um Alt S para salvar. Vou mudar só o final da imagem ali, eu chamo ela de Mist. Esse Mist Pass a gente consegue emular Volumetrics com muita facilidade com ele. Isso vai dar um pouquinho desse senso de atmosfera que a gente tem aqui, tá vendo? Não vai ter esses God Rays bonitões nem nada, mas já resolve metade da vida nessa questão de atmosfera. Então agora é só arrastar isso daqui pro Photoshop, jogar aqui em cima e dar um Enter. E aqui no Photoshop, o que eu vou fazer? Com esse próprio Mist Pass aqui, eu meramente venho aqui na forma como ele está dando blend aqui e mudo para Screen, tá vendo? Que imediatamente o que acontece é que ele dá essa atmosfera, essa fog aqui ao redor. Claro que está muito pesado, então a gente vem aqui e reduz um pouquinho a opacity, né? Eu gosto de colocar aqui uns 35%. Que é um efeito realmente só para dar uma vivacidade na cena, tá vendo? Dá uma acendida, dá a sensação de que tem uma atmosfera, tem alguma coisa acontecendo ali, né? Então, vamos botar aqui uns 30% mesmo. Como você pode ver, isso aqui já dá um tchan bem legal na cena. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer na pós-produção, né? Tipo, acrescentar esses detalhes que se fosse colocar no render direto, ia levar, tipo, décadas para renderizar, né? Porque ia demorar muito. Mas você pode, com certeza, colocar volumétricos e buscar um resultado como esse aqui, ó, de God Rays e tudo mais. Fica ao seu critério, tá bom? Beleza. Coisas que eu gostaria de mudar nessa cena. Por exemplo, esse verde dessa grama, eu tô achando ele muito intenso. Eu tô achando ele ultra saturado. E se a gente chegar aqui na borda... deixa eu até pegar minha ferramenta de seleção e comparar. Olha só como o verde das árvores está diferente. Opa! Tá diferente do verde da grama. A grama tá ultra verde, quase pantanosa, não sei. Tá tipo super saturada. Como que eu faço a selecionar só a grama? É para isso que a gente salvou o Cryptomate. Porque com o Cryptomate a gente pode vir aqui e selecionar o modo Pick dele. Então Ctrl Shift clique em cima da bolinha do Pick. A gente vem aqui no menu Add e a gente pode clicar para adicionar uma máscara disso daqui. Então clicando em Mate, o que você vai ver é que nós temos uma máscara da nossa Grass, tá vendo? E isso daqui vai ser o que vai adiantar a nossa vida nesse caso, tá? Eu vou clicar aqui em Add novamente, vou tentar adicionar essa parte preta agora. Vou a gente dar um pique aqui. Add, vou tentar adicionar isso daqui também. Pra gente ter todas as variações de grama que tem aqui dentro. Pelo menos as visíveis, né? Porque eu acho que tem algumas que a gente não vai conseguir selecionar pela diferença de cor. Então vamos clicar em Add, clica, Mate. E beleza, nós temos o quê? Temos a máscara, né? Então, home aqui, temos a máscara de toda a grama, que eu posso dar um Alt S para salvar. Vir aqui, salvar aqui como Mask Grass. Nossa, erradão ali, ó. Mask Grass. Save Image As. Salvei. E agora eu posso vir aqui na minha pasta. Pegar essa máscara aqui e jogar lá no Photoshop. E eu posso utilizar isso daqui para fazer a minha seleção. Você pode fazer isso através de uma máscara aqui no Photoshop. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumado, que é o jeito provavelmente errado. Mas para mim tanto faz porque o resultado no final mesmo. Eu gosto de vir aqui em Select. Aí eu venho aqui em Color Range. Pego o conta-gota, seleciono tudo branco. Deixo aqui o Fuzziness em 100 mesmo. Dou um OK. Aí eu oculto a minha máscara. Seleciono aqui a minha layer que tem a minha grama e dou um Ctrl J, que aí eu vou ter o quê? A grama separada de todo o resto, tá vendo? Dupliquei aqui eu cortei aquele pedaço que estava a seleção. Com isso eu posso vir aqui em Adjustments e adicionar uma layer de ajuste de curvas, segurar o Alt e clicar para esse ajuste só funcionar nessa layer aqui de baixo. E a partir daqui eu posso mexer no que eu quiser, tá vendo? Eu posso deixar mais clara, mais escura, eu posso mexer nos highlights, nos topos, etc. Né? Nesse caso eu não vou usar curves não. Aqui em Adjustments, vou ver aqui em Hue Saturation. Segura clique e bota o mouse aqui embaixo e clica para ela afetar só de baixo.
E daí o que eu quero fazer é tirar um pouquinho da saturação dela, que eu acho que ela tá muito saturada, tá vendo? Deixar ela um pouquinho mais clarinha, só um pouquinho. E mexer um pouco na hue dela. Deixa eu botar aqui, ó. Nessa hue dela aqui, ó. Que vindo para esse lado aqui, ela fica mais verdinha até tombar pro azul. E indo pro outro lado ela fica, ó, mais queimadinha até ir pro vermelho. Então, reduzindo um pouco aqui na hue, eu consigo dar um tom um pouquinho mais queimadinho para ela, tá vendo? Então, antes ela tava assim, super verde, super saturada. E depois ela ficou assim, com um pouquinho de queimadinho. Que eu acho que fica mais próximo do que a nossa referência pede, tá vendo? As nossas referências aqui, a grama ela nunca é 100% verdinha, se você olhar aqui nesse caso da Vila Savoie. Ela sempre tem um tonzinho um pouco mais queimadinho, porque ela pega sol direto, né? Então é natural que ela fique um pouco mais queimada. A gente pode até puxar um pouco mais esse efeito aqui. Ficando dessa maneira aqui. Você pode fazer o mesmo para as árvores, tá? Para tudo ao redor da tua cena, você pode brincar no Hue Saturation dela. Então, por exemplo, eu não quero mais pegar a máscara daqui, vou dar um Enter aqui, e agora eu vou aqui em Pick. E vou pegar para fazer máscara das minhas leaves, né? Eu quero das folhas. Então, vou clicar aqui em Add, vou adicionar essas leaves aqui. Se eu clicar em Mate, eu vou ver que eu tenho aquela árvore ali em específico. Mas eu não quero só isso, eu quero mais, né? Então, vamos adicionar aqui todas as partes brancas aqui de árvores que a gente precisar, né? Para essa nossa cena. Tô adicionando várias porque eu sei que essas árvores, apesar dessas árvores serem iguais entre aspas, elas estão diferentes no render final. Então, eu acho bom a gente tomar cuidado aqui e adicionar mais coisa. Deixa eu colocar no Mate agora. A gente vai ver que a gente tem uma máscara das árvores. Alt S para salvar. Mask Trees, porque hoje eu tô com os inglês. Vamos pegar essa Mask Trees, jogar aqui no Photoshop. Opa, isso. Dá um Enter nela. Uma coisa legal de fazer é pegar todas essas máscaras aqui, ó, arrastar e jogar numa pastinha chamada de Masks. Aí dá uma corzinha para ela, né? Tá aqui em Red. Aí joga lá para baixo. Pronto. Que aí você pode vir aqui no Photoshop, ó, segurar Alt, colocar aqui só na Mask Trees, que aí você vai ver só ela. Aí você vem aqui de novo naquele Select Color Range, seleciona só os brancos. Pode ocultar agora, né, a tua camada aqui, né, tirar o Alt dela, ele vai ver o resto. E selecionando aqui a nossa cena em si, né, a Layer 1, eu posso dar um Ctrl J para duplicar isso daqui. E agora eu vou ter aqui só as árvores separadas no resto da minha cena. Tem um pouquinho de azul aqui ao redor, tá vendo? Dessa folha aqui na frente da cena. Mas eu vou torcer para isso aqui, não dá problema, tá? Vou torcer para o melhor primeiro. E aqui a gente pode vir aqui em Adjustments e a gente pode adicionar aqui coisas como um Hue Saturation também. Eu vou selecionar aqui o Hue Saturation. Segurar Alt e clica para ele afetar só no de baixo, né, nessa linhazinha aqui do meio. E aqui eu já posso, né, pegar esse meu Hue Saturation aqui, ó, reduzir um pouco a saturação ou colocar ela para ser um pouquinho mais queimadinha, né? Como você pode ver, ó, ali em volta da minha folhinha tá dando um verdinho. Só que eu não tô achando ruim porque deu uma carinha de Chromatic Aberration. E eu acho que isso era uma coisa que estava até faltando aqui na imagem em si, um Chromatic Aberration ali no cantinho. Então não vou me encrespar tanto com isso. A gente pode aumentar um pouquinho o lightness dela, deixar elas um pouquinho mais claras ou escuras. Saturação no talo, se você quiser. Né? Então a gente pode tirar aqui um pouquinho. Sempre dando uma olhada na referência para ver como é que elas ficam ao redor, tá vendo? Que elas são um verde, mas elas são bem mais desaturadas. A gente pode correr ali um pouquinho mais atrás desse efeito aqui. Que é um pouquinho mais próximo, né? Não precisa separar tanto, não. Acho que aqui tá bom. Opa, fiz besteira aqui. Segura Alt e clica pra ver como que tava antes, depois. Tipo, deu uma queimadinha, né, nas coisas e ficou um pouco mais próximo da nossa referência. Top! Com isso a gente tem ali essas camadas de ajuste, por assim dizer, né? Que são camadas que você utiliza para você realmente fazer modificações, né, na tua própria cena em si. Isso daqui, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar tudo isso daqui, jogar numa pastinha e salvar como uma base. Daí eu duplico a pasta inteira, dou um Ctrl J, botão direito e eu dou Merge Group, que agora eu tenho uma imagem propriamente dita de todas as minhas alterações, e se eu precisar das minhas alterações eu tenho um checkpoint, por assim dizer, né? Esse é o melhor jeito de trabalhar com Photoshop? Eu tenho certeza que não, mas eu venho trabalhando com Photoshop meio que do meu jeito, né? Até porque pós-produção nunca foi tanto o meu forte, então, né, eu tô passando para vocês aquilo que eu venho aprendendo no dia a dia, né? Trabalhando e fazendo serviço para os clientes mesmo, né? Vocês podem visualizar. Engraçado que ficam uns pontinhos amarelos aqui no fundo, né? Acho que eu não vou me preocupar com isso, não. Bom,
Voltando aqui, agora a próxima coisa que eu gostaria de fazer, agora que essa cena já tá com uma carinha bem legal, já gostei da grama, gostei do céu, de tudo mais, a próxima coisa que eu gostaria de fazer aqui vai ser botar um pouquinho mais de efeito. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um Ctrl J nesse daqui, duplicar essa imagem, tá? E eu vou pegar a Layer de Adjustments, na verdade a gente faz duas cópias, ó. Aí eu adiciono duas layers de ajuste de curvas. Uma, duas. Aí eu jogo essa aqui para baixo. Essa daqui, ela só afeta essa de cá. E essa daqui, com segura Alt e clica, só afeta essa de cá. Então você pega isso daqui, vem com o mouse bem aqui em cima, segura Alt, até esse íconezinho aqui mudar, que ele vai apontar para de baixo. Mesma coisa aqui, que aí um só afeta o outro. Essa primeira, que está aqui como cópia 2, eu mudo o modo dela para Soft Light. E essa segunda, eu mudo o modo dela para Screen. Isso aqui vai dar um punch a mais na imagem, só que vai ser um tapa muito grande no primeiro momento. Então a gente vem aqui nas curvas, essa aqui eu gosto de matar os highlights, e eu levanto um pouquinho os meus médios aqui. Só um pouquinho mesmo. Nesse caso aqui, tipo, você, depende da cena, né? Cena de interior, geralmente é legal você levantar isso aqui bastante, que dá uma cara de pós-produção bem legal. Nesse caso não, porque ó, a gente tá perdendo bastante informação nesse branco aqui. Então vamos levantar ele aqui só um pouquinho mesmo, só para dar um punch. E esse daqui a gente pode diminuir ou aumentar os highlights, tá vendo? Que ele vai deixar mais escuro ou mais claro. E a gente pode aumentar também aqui no canto, ó, para tirar um pouquinho, né? Desafundar um pouco dos pretos, né? Eu gosto de deixar um pouquinho aqui só pra gente dar uma desafundada e depois a gente dá um contrastezinho a mais. E aqui assim, só realmente para ter uma coisinha diferenciada mesmo, né? Dessa maneira aqui. Pode ser uma saída, né? Vou colocar dessa maneira. Vamos baixar isso aqui um pouquinho para dar um contrastezinho, né? E top. Na verdade, para ser bem honesto com vocês, duas coisas que eu não tô gostando é que estourou e que eu perdi bastante detalhe, ó. Estourou muito e não acrescentou tanto quanto eu queria. Então essas duas aqui eu vou deletar. Sai, curva. Essa de cá também, é bem honesto. Apesar de que eu não preciso fazer isso, né? Eu posso meramente adicionar isso aqui um pouco, pegar esse daqui e reduzir a opacidade. Colocar tipo uns 20% dessa. Essa aqui 0% fica assim. E eu posso subir na opacidade devagarzinho para poder dar um contrastezinho a mais. Trabalhar com as opacidades é uma sacada legal também, dependendo. E como você pode ver, ó, aqui estava o antes, aqui está o depois, né? Tipo, é bem sutil, deu um brilhozinho leve a mais. Não sei nem se a compressão de vídeo vai permitir que você enxergue isso. Mas deu um brilhozinho a mais e já deu um tchan a mais da imagem. E para finalizar, porque eu não vou muito longe nessa pós-produção, né? Porque não tem tanta coisa aqui. Feito isso, eu gosto sempre de fazer o meu checkpoint aqui, né? Eu coloco aqui fase 2. Ctrl J e Merge. Merge Group, isso. E agora é legal a gente colocar uma vinheta aqui, né? Uma vinhete. Se você quiser, você pode, obviamente, pegar a sua ferramenta clone aqui, ó. E, por exemplo, eu não quero esse patch de grass aqui, tá feio. Aí você vem aqui, ó, e cobre ele, tá vendo? Tipo, tem uns patch de uns buracos ali na grama que eu não gostei. Segura Alt, copia, ó, e pega umas partes aqui que estão bem cheias. Até porque grama é grama, né? Não tem muito erro. Você bota por cima ali, ó, não dá nem pra notar que você meteu a gambiarra ali. Então, tipo, se você quiser, né? Você pode vir aqui, ó, e dar umas fechadinhas desses buraquinhos aqui. Sempre pegando a coisa ali que tá mais ou menos no mesmo plano, pra não ficar muito esquisito. Se você quiser, né? No meu caso aqui, ó, achei que até ficou melhor. Vou pegar esse último aqui assim. Aqui assim, ó. E esse aqui. Esse buraco em primeiro plano aqui. Tá vendo? Se você quiser, você pode fechar aqui no próprio Photoshop mesmo. E bora criar uma nova camada e adicionar Collection aqui, né? Então você pode vir aqui e... Eu sempre uso atalhos, velho, desculpa. Então Ctrl Shift N para criar uma nova camada. Eu chamo ela sempre de Vig, para Vignette. Eu gosto de vir aqui na cor, aí eu pinto ela de branco, 100% branco. Vem aqui no ferramenta Bucket, cujo atalho é a tecla G, se você não sabe, né? Photoshop. Tudo vai ficar branco, pintei tudo de branco aqui. Aí eu vou vir aqui em Filter, Lens Correction. Aí eu venho aqui em Custom, Vinheta. Aí eu coloco aqui bastante vinheta. A midpoint eu jogo lá pro final, tá vendo? Deixa eu ver se colocar aqui um pouquinho menos. Acho que a gente pode colocar um pouquinho menos. Isso, aí eu dou um OK. Isso vai gerar pra gente essa vinheta, que é as bordas escurecidas em volta da nossa cena, né? Bom, o primeiro instinto de todo mundo é vir aqui e mudar esse modo aqui para Multiply, né? Que vai fazer as bordas ficarem escuras, tá vendo?
É o primeiro instinto da galera. Tipo, legal, mas uma coisa que eu não gosto é que, se você observar, fica meio, sabe, eu sinto que fica sujo. Eu não sei explicar, mas eu sinto que dá uma sensação de sujeira, como se a lente tivesse escurecido daquele jeito que você esfregou os olhos, assim. Eu não sei, eu não gosto desse efeito. Eu gosto de vir aqui em Multiply e trocar ele para Subtract, porque ele preserva um pouquinho desse azul aqui. Claro que tá tudo preto aqui, né? Então a gente tem que dar um Ctrl I para inverter isso daqui. E como você pode ver, ó, ele dá mais um tonzinho de sonho, né? Eu sinto que ele fica um pouquinho melhor, que a vinheta fica um pouquinho melhor aqui nos arredores. E obviamente, a gente vem aqui na opacidade, né? Vamos dar uma reduzida nela aqui, porque ninguém merece, né, ter uma vinheta tão forte como essa. Acho que 15% já resolve o nosso problema. Ó, antes sem vinheta, depois com vinheta. Acho que 20% fica até melhor. Vamos ver, ó, antes, depois, né? Ele escurece as bordas para você focar mais na obra em si. E 15 tava bom. Aí, ó, bordas mais escurinhas para você focar mais os seus olhos no centro da cena. E para finalizar, uma coisa que eu gosto também de fazer com essa última fase aqui é que você vai reparar que o denoiser, ele sempre deixa as bordinhas um pouco, tá vendo? Borradinhas, né? O denoiser de inteligência artificial, ele tira um pouco da definição da imagem. Para recuperar isso, eu dou um Ctrl J para duplicar essa camada. Venho aqui em... Nossa, agora eu tô com medo de vocês não terem visto eu clicar nos adjustments aqui em cima. Vou descer aqui. Tô com medo de vocês não terem visto esses adjustments aqui em cima. Mas basicamente eu coloquei Hue Saturation, Levels, Contrastes, etc. É software de edição de imagem, sabe? Não tem muita zoeira não. Enfim. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui, essa duplicata que eu criei. Vou vir aqui em Filter. Isso aqui foi uma dica de um inscrito, na verdade. Eu só não lembro o nome dele, mas se eu lembrasse eu ia dar o crédito para ele. Você vem aqui em Filter, Order, aí você clica aqui em High Pass. Isso aqui vai gerar pra gente esse canal aqui. E esse canal, como você pode ver, ele cria umas linhazinhas ao redor. E a gente usa essas linhazinhas para dar um sharpness na nossa imagem. Isso aqui você usa esses cantinhos para dar um sharpen. Então você vem aqui, muda de normal para overlay. E o resultado é que antes você tinha bordas pouco definidas e depois você tem bordas um pouquinho mais definidas, né? Como se você tivesse aplicado um sharpen na imagem, tá vendo? Dá até uma definida mais nas folhas das árvores, como você pode visualizar, beleza? Bom, e basicamente isso aqui é o que você pode fazer no quesito de pós-produção com tudo que a gente tem. Uma coisa que você pode acrescentar a mais, a gente pode vir aqui no nosso navegador e procurar aqui por Lens Dirt. Tipo sujeirinhas de câmera. Que nenhuma câmera no mundo real, né, ela vai ser 100% clean, 100% limpa, né? Toda câmera tem um pouquinho de partículas, né? Tem um pouquinho dessas sujeirinhas aqui. Então é natural que isso exporte um pouco, né, para o render. Se você, claro que é sempre bom a gente procurar isso aqui em Creative Commons, só para garantir, né? Garantir que não vai ter problema pra gente com direito autoral. O chato é que é mais difícil de achar, né? Mas enfim. Acho que esse aqui já serve. Apesar dele estar um pouquinho menor do que a nossa imagem, como isso aqui vai ser um overlay, então salvar a imagem como. Vamos vir aqui em Villa Savoie. Texturas. Vou colocar aqui Lens Dirt. E outra coisa também é um pouquinho de noise, né? Film grain, na verdade. Tipo, a gente tira o ruído da cena para depois colocar com film grain, né? Eles de uso Creative Commons, só para evitar qualquer problema, né? O que o restante não pode, mesmo. Acho que a gente vai achar aqui um legal de film grain. Vou baixar esse aqui mesmo. Nossa, tá pesado, né? Chega a demorar uma data pra carregar. Pegou. Imagem como film grain. Isso. Não foi possível fazer o download por motivos de segurança. Tá bom. Se falou que é por segurança, eu vou acreditar, né? Salvar a imagem como film grain. Beleza, temos um novo aqui. E agora lá na pasta a gente vai ter aqui o film grain e o lens dirt, né? Deixa eu até exibir grande aqui pra você ver. Vamos começar pelo film grain, a gente vai jogar ele aqui em cima da nossa cena, tá vendo? Vamos aumentar ele aqui. Então, pega as quinas aqui, ó, encaixa aqui na tua cena.
É uma camadinha que vai ficar por cima de todas as outras. Eu gosto de deixar ela por baixo da vinheta, tá? Que eu acho que faz mais sentido. E aí você pode mudar o modo aqui pra overlay. Dessa maneira aqui. Calma aí. Deixa eu tirar desse balde de tinta aqui, senão eu vou fazer besteira. Que você vai ver que vai trazer... Deixa eu ver aqui, ó. Que ele vai dar uma escurecida e vai trazer um pouquinho desse ruidinho pra nossa cena. Só que ele tá até escurecendo um pouco. Então o que a gente faz? Reduz a opacidade dele, porque a gente não quer que esse film grain seja tão grande. Coloca ele aqui em uns 10%. Ele é só um detalhe, tá? Sabe? Ele não é pra ser... A gente pode colocar ele em screen também, no caso. Tipo, pra você ver dessa maneira aqui, ó. A opacidade total dele ficaria assim. Deixa eu ver aqui outro modo que dá uma... Porque no normal, na verdade, ele tá com uma resolução tão baixa que não tá nem... né? Tá nem somando tanto assim na cena. Mas o interessante é você colocar ele aqui em... Cadê você? Overlay, Screen... Vai Color Dodge. Pode ser Color Dodge também. Que a ideia é que você traga um pouquinho daquele grain, né, pra tua cena. Só que com uma opacidade bem lá embaixo, né? Então, tipo, uns 10, 15%. Que aí você traz um pouquinho daquele ruído de volta. O que é normal, câmeras, toda foto tem ruído, tá? Então, trazer isso daqui traz um pouquinho de realidade, sim. E o Lens Dirt, né? Que não pode... Pode faltar? Pode. Não necessariamente precisa, mas você pode acrescentar ele aqui. E utilizar ele no modo Lighten. Se eu não me engano, o modo Lighten fica bem legal. Deixa eu só dar Enter nisso daqui. Lighten. Não ficou não, porque os pretos preservaram. A gente pode colocar aqui em Screen. Eu acho que eu vou dar um Ctrl T nele para transformar e vou rotacionar ele aqui. Acho que é segurando Shift, né? Porque a parte mais clara dele aqui tá aqui em cima, então vou dar um Enter. Isso aqui é uma sujeira típica, né, que você encontra em lentes de câmera. É normal a lente estar suja, mas não suja desse tanto, né? Porque aí, meu Deus, limpa essa lente de tirar as fotos, sabe? Então a gente reduz isso aqui também bem, para ser bem pouquinho, para ser um detalhe, assim, detalhe do detalhe. Então, tipo, 4% no máximo. Sim, eu acho que vou até 3% aqui no máximo, que é só pra gente ter um coisinho a mais acontecendo, sabe? É aquele temperinho que tem que estar ali só pra dar pra dar aquele toquezinho extra, tá? Tipo, você não vai chegar aqui e colocar, tipo, 39% no negócio. Não faz nem sentido, sabe? Você coloca pouquinho mesmo, ali uns 5%, né? Que você vai ver que tem uma coisinha ou outra a mais acontecendo. Olha, por exemplo, aqui já ficou umas manchas velhas que eu não gostei. Então vamos para 3%. Vamos para 3%. Porque você vai ver que tem uma coisinha a mais acontecendo, mas não necessariamente isso está destruindo a tua imagem, tá? Tipo, isso é uma coisa realmente só para somar um pouquinho a mais aqui no geral, beleza? E finalmente, com tudo isso daqui terminado, a gente pode jogar isso daqui para uma pastinha. Vamos chamar essa aqui de final. Eu vou dar um Ctrl J para duplicar e vou dar um Merge. E a gente pode jogar isso daqui no bom e velho. Cadê? Filter. Bom e velho. Camera Raw. Pô, Augusto, mas você não podia ter feito tudo com Camera Raw desde o início? Pode. Então, tipo, não tem limite isso aqui, tá ligado? Você pode fazer do jeito que você quiser. Aí no Camera Raw a gente pode brincar um pouquinho aqui, ó. E realmente começar a... Porque assim, eu gosto de fazer no Camera Raw, depois que eu já fiz alguns ajustes, porque tinha muita coisa que eu queria mudar. Por exemplo, a cor da grama, deixar ela um pouquinho mais amareladinha. Aí aqui a gente pode brincar um pouquinho mais agora com o tint, né? Acho que botar um pouquinho de magenta fica legal. Não tanto. Pode brincar com a exposição. Tá vendo? Contraste. Bem, brincar aqui um pouco com a exposição. Aumentar ou diminuir um pouquinho. Botar um pouquinho de contraste ou diminuir o contraste, né? E sempre de olho no quê? Na famigerada referência. Essa aqui eu acho que é uma legal. Apesar de que ela tá uma foto meio amadora, né? Eu queria aquelas mais profissionais zonas que tem aqui embaixo. Essas aqui tão bonitas. São fotos bem mais... São fotos tratadas, no caso. Vou tirar um pouquinho desse amarelo. A gente pode brincar, aumentar, tirar um pouquinho dos highlights, tá vendo? Ó, aqui pra gente dar uma comprimida nos highlights, recuperar um pouco do detalhe do estourado, o que permite a gente aumentar um pouquinho da exposição se a gente precisar, né? Vou aumentar um pouquinho e tirar aqui bastante desses highlights, né? Pra gente poder ter mais vista aqui. A gente pode aumentar, tirar um pouquinho das shadows, né? A gente pode brincar um pouquinho com as shadows também. Depois desse processo todo, passar o Camera Raw é brincar, é brincadeira de criança, saca? Acho que é bem maneiro isso. Vou dar um pouquinho mais de contraste. Tem esse texture também, ó, que ele dá um pouquinho mais de definição na imagem. Não sei se eu gosto muito dele, vou botar um 2 dele aqui só pra dizer. Tem esse Clarity também, ó, que ele também dá um pouquinho mais dessa definição. Não gosto muito. Esse Dehaze aqui, eu não faço ideia de pra que isso existe. Tipo, não fica legal, tá vendo? Tipo, os tons ficam muito jogados.
Mas dois legais são esse de Vibrance, ele é bem legal, porque aí você consegue trazer umas cores bem vivas, né? Aumenta a vibração das cores. E o bom e velho Hue Saturation, né? Que a gente pode aumentar ou diminuir se a gente quiser. No nosso caso eu não quero. Esse Vibrance eu vou deixar um pouquinho, top. Aí a gente tem aqui, ó, vários. Tem curves, né? A gente pode brincar com as curvas aqui, ó. Por exemplo, botar uma curvinha aqui nos highlights, né? Fazer aqui. Claro que nesse caso eu não vou querer, não vou mexer com curvas aqui, tá bom? Então a gente pode deixar ele sem. No Detail tem aqui o Sharpening, que é aquela coisa que a gente fez antes, né? Então a gente pode aumentar um pouquinho o Sharpening para poder recuperar os detalhes do Denoiser, mas como a gente já fez isso na camada, então não precisa, né? Nesse Color Mix também não vou querer mexer. Color Grading, então não sei honestamente. Será que a gente pode brincar um pouquinho com Grading? Vou pegar esse lado aqui de referência. Parece que não, vou dar um Ctrl Espaço. E a gente pode brincar aqui um pouquinho com os Shadows. Vou deixar os Shadows mais pro azul. Deixar um pouquinho mais pro azul. Os Highlights pro amarelo. Sistema de cor complementar. E no Midtone no branco mesmo. Sem, com. Eu prefiro sem. Então, como é que eu zero isso daqui? Na verdade é o contrário? Não, porque esse aqui é o Shadows. Mas pode dar uns efeitozinho sépia, né? Maneiro. Dá uma brincadinha aqui. Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu não vou querer esse daqui não. Eu vou tirar esse daqui. Queria ver como é que eu reseto esse daqui, né? Que agora a gente pode botar mais ou botar menos também. Blending, a gente pode tirar. E Balance. Vou tirar também, não sei. Vou dar um Ctrl Z em tudo aqui, até ele ficar zeradinho. Isso. Acho que do jeito que a gente estava fazendo já estava melhor. Efeitos. Aí efeitos a gente tem o Grain, que é uma coisa que a gente também acrescentou manualmente, mas a gente pode acrescentar por aqui, dessa maneira aqui. Tá vendo? Se for acrescentar, acrescenta pouco, tá ligado? Tipo, não pesa a mão, não. Tipo, honestamente, Grain é uma coisa que o pessoal foge. E vinheta, que a gente já tinha adicionado, a gente pode adicionar mais aqui. Claro que a gente pode adicionar tanto pro preto, quanto pro branco, né? Então a gente pode adicionar um pouquinho de vinheta a mais, para poder já dar um toque na que a gente já tinha. E a gente tem vários detalhes aqui, ó. Tipo, tem várias opções a mais aqui, né? Então, tipo, você pode dar um feather maior ou menor nela, né? O legal dela é fazer assim, ó. Você aumenta ela no talo, aí você coloca o feather dela maior ou menor, midpoint dela maior ou menor, tá vendo? O roundness dela, né? Pra deixar ela mais arredondada ou não, maior ou menor. Tipo, tem muito controle esse filter de câmera raw. E aí você vai reduzindo ela um pouquinho pra deixar ela bem suave. Meu único problema com essa vinheta aqui é que ela não vem no subtract, ela vem no modo multiply. Aí fica essa sensaçãozinha um pouquinho suja nos cantos, mas nada contra, né? Pra mim não é grandes problemas, também fica bonito. E aqui em calibração a gente pode mexer mais em algumas coisas, se for do seu agrado, né? A gente brincar aqui, ó, com os greens, tá vendo? A gente pode pegar os greens e dar uma brincadinha mais com eles. Tem o green primário, a gente pode mexer nos greens total da cena. Os blues também, se a gente quiser brincar, deixar o céu mais azulzão, tá vendo? Aqui fica até com a cara de uma das fotos que a gente tem aqui, ó. Acho que essa foto aqui fica um pouquinho com a cara dela. Claro que eu não vou querer isso, né? Tá muito forçado. A gente pode mexer na saturação do azul, tá vendo? Deixar o céu ali mais azulzão. Acho que vou até aumentar um pouquinho, ó. Eu gostei desse efeito. Deixar aqui um pouquinho dessa saturação. E assim a gente tem, né, com o nosso filtro de câmera raw, uma pós-produção aqui realmente finalizada. Então, ok. A gente pode dar um ok aqui. E agora nós temos aqui, ó. Oh God. Fiz besteira aqui, calma aí. Dá uns Ctrl Z aqui. Sem o Camera Raw, né? Que era do jeito que a gente tinha feito lá rápido com as camadas e tudo mais, alterações principais. E com o Camera Raw a gente conseguiu trazer de volta alguns detalhes e dar um punch a mais na imagem para deixar ela ainda mais bonita do que estava antes. Beleza? Pessoal, então essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido bastante, espero que você tenha gostado do que você assistiu e que o resultado final desse trabalho que você está vendo aqui na sua frente possa ser realmente útil para você criar trabalhos impressionantes que vão realmente colocar dinheiro no teu bolso, né? Como fazer você atender clientes e trabalhar com a coisa que você gosta de trabalhar, que é o 3D. Beleza? Fala seu feedback, quero saber o que você achou dessa aula, se gostou, se não gostou. Sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigado e eu te aguardo na nossa próxima aula ou na nossa próxima série de vídeos no canal do YouTube, onde eu já convido você a se inscrever lá também, caso você não seja inscrito, tá? Forte abraço e até mais.